Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Líderes Fora de Série. Eu sou Robson, host desse podcast, e hoje eu estou recebendo aqui junto com a Carol, minha co-host, Rodrigo Gibim, que atualmente é gerente de RH da CI&T, já passou em empresas como Ambev, Magazine Luiza e trabalha com desenvolvimento de líderes. Seja bem-vindo, Rodrigo, um prazer recebê-lo aqui. Eu queria começar esse episódio mencionando um texto que eu vi do CEO de vocês. Vocês são uma empresa de tecnologia e eu tive a oportunidade de me deparar com esse texto, inclusive na sua assinatura de e-mail, que é desenvolvemos pessoas antes de desenvolver software. Me fala um pouco dessa cultura da empresa que você trabalha, como é que se construiu isso. A gente estava batendo um papo aqui antes de iniciar as gravações. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui, é uma satisfação. Eu particularmente tenho como missão, meta minha, compartilhar as coisas que eu vivenciei, que eu aprendi ao longo aí dessa caminhada. Então é muito, muito legal. Gosto muito, me sinto bem em estar aqui compartilhando. Bom, primeiro, para o pessoal que está nos ouvindo, eu estou na CI&T, vai fazer 6 anos agora, no comecinho de 2024, e a empresa é uma empresa de 27 anos. Uhum. Então, o que eu vou contar aqui, tem muita coisa que eu não estava lá, mas eu vivo hoje e vivo nesses 6 anos, né? Essa frase, eu não sei exatamente quando ela surgiu, mas o nosso CEO, que é o César Gon, um dos fundadores da CI&T, ele sempre traz essa frase, é a frase de assinatura do e-mail dele, é a frase de assinatura de muitos e-mails lá dentro da companhia. E desde que eu entrei, eu sinto isso no dia a dia, né? Então é uma empresa que sabe, é uma empresa de consultoria em tecnologia, presta serviço para grandes clientes, e a gente sabe que o nosso grande diferencial são as pessoas, né? Então, a tecnologia é, de certa forma, commodity, se a gente parar para pensar. A gente tem várias empresas que fazem a mesma coisa que a gente faz, mas o que coloca, o tempero que a gente consegue trazer para as nossas entregas são as nossas pessoas, é a forma como a gente lida com elas dentro de casa e, consequentemente, com os clientes, né? Então, acho que esse é talvez podia dizer que é um mantra, assim, né? A gente procura sempre fazer isso, desenvolver primeiro as pessoas para que depois elas possam desenvolver as tecnologias que a gente entrega. A gente sabe que, na realidade, nem tudo sai exatamente como está na frase, mas é o que a gente procura fazer sempre. Legal. Você, como gerente de RH lá, quais são os principais desafios que você tem enfrentado quando a gente fala de gente, desenvolvimento? Legal. E manter a cultura do negócio também. Legal. Eu acho que a CI&T particularmente, tem um desafio que foi um crescimento muito acelerado, né? Então, a gente passou no comecinho de 2019 de 3 mil e poucas pessoas para hoje quase 7 mil pessoas. Então, a gente quase que dobrou a empresa nesses últimos anos, principalmente por conta da pandemia, onde a gente pôde contratar pessoas que não estão necessariamente fisicamente nos lugares que a gente está, né? Então, isso fez com que a gente crescesse a nossa operação, e isso é sempre um desafio, acho que para todo o RH. Nesse crescimento, ele não foi só orgânico, nós tivemos a aquisição de algumas empresas, e empresas no Brasil e empresas fora do Brasil. E aí a gente traz esse outro desafio, que é integrar pessoas que não são da mesma cultura, e pessoas que não são do mesmo lugar, pessoas que culturalmente, né, são diferentes. Então, esse é um desafio que a gente tem lá. E eu vi recentemente, eu não lembro aonde, o autor e tal, mas eu li algum artigo que, acho que é o Conrado, uma pessoa que trabalha com também desenvolvimento de liderança. Ele fala muito de lifelong learning. E ele escreveu um artigo em que ele colocou um negócio que me chamou muita atenção, que ele fala que hoje a missão do RH é cuidar do tempo das pessoas. Porque o que tem faltado hoje é tempo no sentido de, para aquilo que é a minha missão lá na CI&T, que é o desenvolvimento de liderança, a gente precisa que essas pessoas, por exemplo, treinem, façam um curso, façam uma formação.
e a gente concorre com o trabalho, a gente concorre com o Netflix, a gente concorre com as redes sociais, a gente concorre pelo tempo dessas pessoas, né? Então eu acho, essa frase ficou muito na minha cabeça, eu acho que talvez o maior desafio hoje seja apoiar, ajudar as pessoas a cuidar desse tempo, né? A gerenciar a agenda delas de forma que elas possam ter tempo para fazer todas essas coisas, né? Interessante esse seu ponto. A gente tem um cliente de tecnologia também, mas ele é muito focado para a área solar. E ele está tentando desenvolver essa esteira de desenvolvimento do time, tanto operacional quanto estratégico. E ele é do interior de Natal. Legal. Então, Rio Grande do Norte, assim. E ele tem um desafio gigante lá de pessoas. E qual é o principal desafio que ele tem hoje? É fazer com que as pessoas engajem em se desenvolver. Porque depois das 6, eles não querem mais estudar, dedicar mais 1 hora ali para aprender alguma coisa. E aí o desafio dele é como é que eu pego a agenda dele diária e encaixo ali 1 hora para ele estudar no horário durante a jornada de trabalho dele. Né? Porque em São Paulo a gente sabe que a cultura é um pouco diferente, né? Que as pessoas depois do horário trabalham até mais tarde, depois do horário se desenvolvem, etc. A gente, pelo menos eu não tenho muito essa cultura de, poxa, eu vou estudar no meio do dia, porque eu tenho outras entregas que são mais importantes e eu preciso fazer. Só que em alguns estados ele tem esse desafio. E outro ponto que eu achei bem interessante, vocês dobraram de tamanho em alguns anos. Muito provavelmente você tem colaborador no Brasil inteiro, em home office, remoto, etc. Quais são os desafios que vocês têm enfrentado e como é que vocês fazem essa gestão para poder fazer com que todos sejam produtivos, mesmo estando remoto, etc. Legal, legal. Bom, questão do trabalho remoto, né, que eu acho que é uma pauta hoje que está presente em todas as mesas dos RHs aí em todo lugar, né? Lá na CIT, como trabalhamos fazendo software, desenvolvendo software, na grande maioria dos projetos, a gente, desde que a pandemia começou, todo mundo foi para casa, a empresa ficou 100% remota. Sim. A gente mantém algumas bases, então a gente tem lá em Campinas, que é a sede, né, onde a empresa foi fundada, tem em BH, tem em São Paulo. Em alguns lugares nós fizemos acordo com coworkings, então as pessoas daquela cidade podem usar como um benefício, inclusive. Mas o trabalho à distância ele é uma realidade hoje para a gente. E primeiro que já era algo que acontecia menos antes da pandemia. Geralmente consultoria tem muito, já vem com home office, com remoto, né? Porque a gente já atendia, por exemplo, clientes e projetos que estão fora do Brasil. Eu mesmo, quando entrei na empresa, entrei na área de operações e o projeto que eu trabalhava tinha pessoas dos Estados Unidos, do México, algumas pessoas da Europa. Então, muitas vezes eu ia para a empresa para entrar numa sala e fazer reunião à distância. Sim. Né? Então, é uma realidade que para a gente ela é possível. Né? Então, a gente vai continuar tendo esse tipo de organização. E talvez a forma como a gente lida com isso é um pouco da nossa organização enquanto empresa. Né? Nós somos uma empresa que usamos da adhocracia. Existe até um case na Universidade de Londres, que um professor que estuda esse lado da adhocracia usou a CIT como case. Então, está lá. As pessoas que tiverem curiosidade podem até buscar. É interessante. Mas, basicamente, a nossa operação ela é descentralizada. Então, a gente tem unidades de negócio. Essas unidades de negócio têm uma autonomia muito grande. Algumas áreas são plataformas para essas unidades. Então, por exemplo, o RH é uma plataforma para essas unidades. Mas a gente tem, por exemplo, dentro dessas unidades de negócio, a gente tem pessoas de RH que atuam mais próximo. Então, quando eu falo, por exemplo, de desenvolvimento de liderança, a minha área, a área que eu estou, ela é uma área dentro dessa plataforma. Eu não consigo, por exemplo, dar um treinamento na China.
Sim. A gente tem colaboradores na China. Então, eu preciso que as pessoas de RH que estão lá deem esse treinamento, executem isso. É dessa forma, entendo eu, com essa distribuição, que a gente consegue estar mais próximo das pessoas e, com isso, entender se as pessoas estão sendo realmente produtivas, se elas estão conseguindo entregar, mesmo nesse formato distribuído, à distância, né? Mas como a gente falou no começo, naquela frase de desenvolver primeiro as pessoas antes do software, a gente tem alguns pilares de cultura e um dos pilares de cultura que a gente tem é a responsabilidade com autonomia. Então, as pessoas, nós entendemos que elas têm maturidade para entender que, poxa, ela está na casa dela, ela tem o tempo dela, ela tem as atividades que ela tem para fazer, né? A gente não tem, pelo menos não corporativamente, a necessidade de usar, sei lá, um software que vá medir se a pessoa está conectada, não está, esse tipo de coisa não acontece, pelo menos corporativamente. Como a gente tem muita autonomia, e eu hoje estou do lado da plataforma, pode até ser alguém que esteja na CIT e que fale, não, aqui no meu contrato a gente usa isso. Sim. Né? Porque varia muito. De contrato a contrato, existem algumas particularidades. Assim. Legal, assim, eu ouvindo um pouco você falar, né, duas coisas me chamam muito a atenção. Primeiro, uma consultoria, né, que é super intensiva, né, em capital humano, de qualidade, e você tem um grau de customização, porque você falou, né, que vocês fazem desde um aplicativo, talvez até um sistema de segurança ou mexa com inteligência artificial. Então, você tem duas especificidades. Primeiro, que você é intensivo em gente. Segundo, que há um nível alto de customização. E aí, a minha primeira pergunta é, como é que vocês construíram, né, tendo como base pessoas, capital humano e customização, não é fácil de padronizar, como é que vocês conseguiram crescer? Como é que vocês conseguiram chegar lá na Bolsa de Nova York? Legal. Talvez essa pergunta eu não seja a melhor pessoa para responder, né? Como eu falei, eu não estava nesse processo todo, não participei desse processo todo. Quando eu entrei na companhia, ela já estava basicamente preparada para isso, né? Mas você pode contar a história que outros contam, né? Aquelas sim. lendas, né? As lendas urbanas. Sim. Eu entendo, assim, do meu ponto de vista, né? Até como alguém que chegou e trabalhou, primeiro de tudo, a empresa tem 27 anos. E em nenhum momento ela nasceu para isso. Então, ela não foi uma empresa que foi feita para que chegasse a ter o capital aberto na bolsa, né? A história, inclusive, que o César conta, tem até um vídeo muito legal no YouTube, daqueles Day One, Day Zero, né? Que ele conta, Day One da Endeavor, que ele conta um pouco da história inicial da CIT, né? do momento inicial da CIT. Eles eram estudantes, né? Ele e mais dois colegas de turma da faculdade, e ele tinha o sonho, assim, o desejo dele era ir fazer mestrado nos Estados Unidos, era o que ele queria. E ele não tinha grana para ir fazer esse mestrado nos Estados Unidos, então ele precisava juntar essa grana. E através de um professor que tinha uma empresa aberta, que se chamava CIT, e que estava meio largada, meio parada, ele falou, bom, conversou com esse professor, viu que existia um edital de um trabalho para uma empresa que eles poderiam concorrer, e ele falou, podemos usar o CNPJ aqui, o nome de vocês para concorrer? Podemos. E a coisa acabou que nasceu daí, foi dando certo, foi um projeto, outro. E o que aconteceu? Ao longo desse período, ele começou a perceber que ele gostava mais daquilo que ele estava vivendo como empreendedor, como alguém que estava ali executando projetos, entregas e crescendo e tendo colegas vindo trabalhar junto, do que necessariamente fazer lá o mestrado dele. Por que eu estou contando isso? Porque foi assim que nasceu e foi assim que se manteve. Essa é a cultura, né, da CIT. Então, são pessoas que gostam do que fazem, que entendem que aquilo que elas estão fazendo
tem um propósito, tem um porquê. Então, esse lado mais, poderia dizer assim, mais do capital, da corporação e tal, ele naturalmente aconteceu, porque foi uma empresa que, ao longo dos anos, veio crescendo sempre 2 dígitos e foi chamando a atenção. Aí teve um investidor que veio fazer parte da empresa, eu não lembro exatamente o ano. E aí, quando você começa a ter pessoas de fora, pessoas do mundo do capital, vai trazendo esses desafios, possibilidades. Né? Exatamente. Então, você passou a ter um investidor, o investidor fala, bom, mas eu preciso ter, né, o meu investimento precisa ter um retorno. Tá. E aí, isso passa a fazer parte do seu horizonte. E foi assim que a gente chegou lá. Mas sempre tentando manter um pouco dessa cultura de uma empresa do interior, de uma empresa que recruta pessoas que são muito boas naquilo que elas fazem talvez por um propósito, talvez por um gosto muito grande. E como é que foi para vocês a questão da pandemia, né? E principalmente o blackout que a gente está enfrentando? Obviamente, a gente sabe que no Brasil é drástica a situação em termos de blackout de mão de obra, especificamente tecnologia, enfim. Como é que vocês têm lidado com isso? Legal. A gente tem muitas empresas hoje no nosso portfólio de clientes que são startups, né? Startups que estão, né? Algumas já tiveram exit, outras já, né, fizeram M&A com empresas maiores, né? Enfim. E a gente percebe realmente essa demanda absurda por tecnologia, o preço só, o valor, né, o custo hora homem só dispara. Como é que vocês fizeram para driblar isso e continuar crescendo? Além da concorrência externa, né? Porque Exato, tecnologia então, está concorrendo com outras empresas globais, né? ainda mais vocês, né? Exatamente. Eu entendo que algumas estratégias foram feitas para ir driblando ou tentando driblar essa situação, né? Então, com relação ao mercado externo, foi um movimento que nós fizemos de também ser uma empresa que está fora do Brasil, né? Então, hoje a gente começou com a operação nos Estados Unidos, mas hoje a gente tem operação em outros países, o que de certa forma nos possibilitou não só capturar esses talentos que estão em outros países, mas aconteceram casos, por exemplo, de pessoas que trabalharam na CIT, decidiram ir, por exemplo, para a Europa, porque tiveram uma oportunidade ou porque era um sonho de vida e foram para a Europa. Quando a gente chegou com o escritório na Europa, essas pessoas voltaram a trabalhar para a CIT. Né? Mas já estavam lá, já estavam estabelecidos. Até porque o custo para se levar alguém para fora é muito maior. Né? Mas se a pessoa já está lá, a facilita. gente pode usar isso. Então, acho que essa foi uma forma que a gente conseguiu fazer isso. Na pandemia, a gente teve a oportunidade de contratar pessoas que não estavam nos lugares onde a gente tinha a base, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem pessoas hoje na Nigéria que trabalham para a gente tem no Egito pessoas que trabalham para a gente. Mesmo não tendo sede lá ou tem sede lá? Mesmo não tem nada. A gestão é Brasil ou não é? Fica na Europa, né? Então, a base, todo mundo, independente se a pessoa trabalha em algum lugar perto ou não, ela está alocada numa base, né? Então, essas pessoas estão alocadas na base da Europa. Mas aqui no Brasil mesmo a gente tem muita gente no Nordeste, a gente tem pessoas no Sul e a gente não tem bases nesses lugares, né? A gente tem São Paulo, Campinas e BH aqui no Brasil, bases oficiais, né? E aí a gente tem coworkings e quando há necessidade, então, por exemplo, em Curitiba temos lá 10 pessoas, então essas pessoas querem se reunir, elas podem procurar um lugar e se reunir. Legal. Então, essa foi uma forma. E a escassez de mão de obra, que eu acho que é um problema social no Brasil, não é um problema da CIT, né? É um problema maior. O que a CIT fez foi apoiar algumas iniciativas. Então, nós fizemos um acordo, eu não vou lembrar o nome exatamente, mas é 1 milhão, alguma coisa 1 milhão. De pessoas formadas. Então, tem algumas empresas fizeram um acordo para colocar no mercado, para oferecer para o mercado
esses bootcamps, apoiar empresas Sim. que fazem a formação, né? Então, essa foi uma iniciativa. Eu não lembro o nome, depois, se eu lembrar, eu falo exatamente. A gente tem bastante contato com ONGs, com institutos, com instituições que fazem essa formação. Antes um pouco na verdade, no meio da pandemia, quando nós tínhamos uma demanda de vagas maior, hoje em dia essa demanda diminuiu um pouco, mas quando nós tínhamos bastante vagas abertas, a gente usou dessas parcerias para contratar pessoas que nunca tinham entrado no mercado de tecnologia, né? Era uma primeira experiência, muitas pessoas que migraram de área e que fizeram... Essa era, inclusive, era a minha segunda pergunta, porque você mencionou que você veio de operações e agora está em RH. Sim. E aí enquanto você fala, eu estava aqui pensando quão desafiador foi quando as pessoas falam assim, a minha empresa cresceu 100%, eu tinha 100 colaboradores e fui para 200. Uhum. A gente está falando de 3 mil para quase 7 mil. Uhum. Eu imagino o quão desafiador para vocês foi dobrar de tamanho com esse volume de pessoas, assim. Quais foram os erros que vocês cometeram durante essa jornada? Eu acho que o principal erro... Primeiro assim, né? A gente entende que errar faz parte do jogo, né? Sim. E, na verdade, o foco não está no erro, mas está no aprendizado que ele trouxe para a gente, né? Então, a CT já havia passado, nessa história de 27 anos, por outros momentos de crescimento acelerado. E todo crescimento acelerado, ele gera, primeiro, muita aposta. Então, muitas vezes as pessoas elas não estão prontas, mas você precisa que elas estejam naquele lugar. E aí você vai apostar, né? Então, essas apostas, elas podem dar certo ou não dar certo. E acho que o grande aprendizado é esse, né? Vamos fazer apostas para pessoas que estão dentro, por exemplo, para cargos estratégicos, cargos de liderança, porque exigem uma vivência, né, e um conhecimento da cultura maior. E vamos trazer pessoas que estão menos prontas, né, que estão começando, que estão numa fase aí de mudança de carreira e tal, para posições mais iniciais, né? Então, acho que essa é uma forma de você minimizar problemas que você tem nesse acelerar do crescimento, né? Dá tudo sempre certo, maravilhoso? Não. Às vezes você erra numa aposta que você faz, às vezes as pessoas que você trouxe não atingem a performance que você esperava no tempo que você precisava. E aí os ajustes eles vão acontecendo naturalmente, né? A gente procura enxergar muito a pessoa como um ser humano, um indivíduo que muitas vezes também está fazendo uma aposta. Então a gente tem casos, por exemplo, nesse trazer pessoas que estão em formação, a gente tem casos de pessoas que fizeram lá um bootcamp com uma ONG para ser desenvolvedor front-end. E aí a pessoa entrou na CIT, teve aquela pré-formação inicial, entrou na CIT, começou a vivenciar os projetos reais. Uma coisa é você estar lá na escola, outra coisa é você estar na prática. E aí nos projetos essa pessoa percebeu, poxa, meu negócio não é ser front-end, meu negócio é ser back-end. Tudo bem. Como é que vocês identificam essa transição entre eles? Que você mencionou que, poxa, nessa fase de expansão, algumas pessoas migraram de áreas, acho que foi até o seu caso, de operações para RH. Como é que vocês identificam essas pessoas? É o interesse delas? É vocês que mapeiam? Como é que funciona? A gente tem... a gente até mudou recentemente o nosso... Vou chamar de plano de carreira, a gente chama de CNT Journey, né, que é a nossa jornada de carreira. A gente sempre fez essa jornada, até alguns meses atrás, ela sempre foi muito baseada no job description e posição. Então, nós temos essas necessidades, são essas posições, os projetos estão demandando isso, está aqui as posições, e a gente
vai acompanhando essas pessoas. A gente trabalha em times, na maioria das vezes squads, né, que sempre tem uma liderança. A gente tem um papel que a gente chama de People Development. Então, tem pessoas que agregam esse papel no papel técnico delas. Uhum. E essa pessoa... Como se fossem embaixadores ou... Essa pessoa ela tem um olhar mais de people pessoa. né? E não necessariamente ela é uma pessoa do RH. Ela é uma pessoa da ela é uma operação. pessoa que tem mais esse skill de pessoas. Exatamente. Né? E aí é através dessa rede, né? Então, os business partners, essas pessoas que são técnicas, mas que têm esse olhar para as pessoas, que a gente vai identificando muito olha, você está fazendo isso, esse aqui é o seu job description, e você fala, não, mas pô, tem isso aqui que eu também gostaria de fazer. E uma coisa que eu vivi na pele lá na CIT, né? Eu entrei na CIT, como eu falei para vocês, na área de operações como Scrum Master, que é um papel dentro das squads. Sim. Mas eu já sabia, antes de entrar na CIT, que eu queria ir para o RH. Eu já tinha um tempo de experiência profissional, eu já tinha vivido algumas coisas, e as últimas coisas que eu vivi profissionalmente me levaram a ter essa intenção. Eu falei, bom, a minha formação é toda técnica, tanto de curso técnico quanto na faculdade. Minha experiência sempre foi muito na área técnica, mas eu sempre me interessei pelo desenvolvimento das pessoas, sempre procurei fazer cursos e tal. E quando eu cheguei na CIT, eu falei, bom, eu quero ir para esse lado de desenvolvimento de pessoas. A oportunidade que tinha era Scrum Master. Scrum Master é um líder técnico, mas que tem um lado de pessoas muito importante. E eu comecei, primeiro, ter bons resultados fazendo aquilo que eu estava fazendo. E segundo, uma coisa muito legal da cultura da CIT, que eu não tinha vivido em outros lugares antes, é a abertura para experimentar. Então, como uma empresa que se organiza quase que em pequenas empresas, a gente tem esse DNA de experimentar, de, poxa, vamos fazer. Então, eu lembro que eu sentei com a pessoa do RH e falei, olha, eu já fiz formação de coaching, eu gosto muito de desenvolvimento de pessoas, eu queria apoiar de alguma forma isso. E ela falou, poxa, que legal, eu preciso fazer um treinamento de feedback pro nosso grupo aqui. Na época, lá em 2018, essa pessoa do RH cuidava mais ou menos de umas 200 pessoas, que era a área, não só o meu projeto, tinha outros projetos envolvidos. Ela falou, olha, eu preciso para esse conjunto de pessoas aqui fornecer um treinamento de feedback. Você consegue fazer? Eu falei, poxa, consigo, vou gostar de fazer. Eles recrutam basicamente colaboradores que já estão na companhia para poder transferir esse conhecimento para outras áreas. E aí eu fui experimentar algo que era fazer um treinamento de feedback. Eles puderam me observar fazendo aquilo. E aí nessa troca surgiu o ponto de falar assim, poxa, eles me chamam de Gibim lá, né? Pô, Gibim, você tem um perfil para trabalhar no RH. O que você acha? Eu falei, não, quando entrei aqui, gostaria de trabalhar no RH. E aí teve uma vaga que abriu e a gente tem o nosso recrutamento interno, né? E aí essa vaga abriu, eu me candidatei e fiz essa movimentação. Legal. Isso aconteceu comigo, estou contando porque é a minha história, então posso falar dela. Mas isso acontece com muitas pessoas. A gente tem no RH, só para vocês terem uma ideia, nós temos acho que são 7 executivos, nós temos 5 que são da operação. São pessoas que não eram formadas em RH, não fizeram psicologia, não fizeram pedagogia, não fizeram humanas, estudaram tecnologia, mas que hoje atuam. E você acha que faz a diferença você ter pessoas assim na área de RH? Olha, eu acho que faz, porque você consegue entender algumas dores, algumas demandas da área de operações. Mas eu acho importante ter as pessoas também. A diversidade, né? Exatamente. E conta um pouquinho, assim, né? Você tem um papel importante ali no desenvolvimento de liderança, mas conta, assim, o que vocês vêm fazendo em relação a isso? Porque o que a gente
observa, né? A gente tem empresas que muitas vezes elas vão crescendo sem ter minimamente um RH estruturado. E aí, em algum momento, né, a empresa começa a ter problema de performance de pessoas. Né? E aqui na Boomit, a gente inclusive tem um coeficiente chamado PPL, né? People Performance Loss, né, que é prejuízo de performance de pessoas, onde a gente, a partir da análise que a gente faz, a gente entende a produtividade dessa pessoa e o quanto a empresa deixa de ganhar, né, ou perde grandes oportunidades ali. Quando a gente olha a jornada de crescimento da organização, chega num determinado momento que, independente de qual seja o seu negócio, seu mercado, seu ambiente competitivo, a sua empresa vai travar. Se você não olhar para as pessoas do ponto de vista de performance. O que acontece na maioria dos casos? A gente percebe que você tem gerentes disfuncionais que se comportam e pensam de maneira operacional e nós temos, muitas vezes, diretores disfuncionais que pensam como gerentes. Tá? Então, isso é uma... Assim, 90% das empresas que a gente hoje atende vivem essa dor, né? Então, que é... Eu tenho uma expectativa de resultado, de postura, de performance, mas não é atingida. E aí metas não são atingidas. E aí, novamente, aqueles investimentos que você faz em pessoas, num plano no ano, agora, né? Tá na reta no final do ano. Elas não são atendidas. Você queima caixa porque você fez investimentos na expectativa de crescer e não cresce. Então, falei um pouco disso para dizer que o que a gente percebe, né? Isso aí sempre... A empresa, em algum momento, ela vai travar se eu não tiver as pessoas certas, né? O Robson fala uma coisa que eu gosto muito, né? As pessoas, né, assim, as pessoas que te levaram do 0 para o 1, ótimo, mas não serão as mesmas que vão te levar do 1 para o 10, que não serão as mesmas que vão te levar do 10 para o 100. E olhando por essa perspectiva, o que é que vocês, de fato... assim, percebem que foi um grande diferencial, porque, assim, que vocês conseguiram escalar, isso para mim tá claro. E, novamente, eu reforço a questão de vocês serem uma empresa de serviço, extremamente customizada, capital humano intensivo. Qual é o diferencial? Que programas vocês fizeram? Que processos vocês fizeram para continuar crescendo, né? Você falou que o ano de 23 é desafiador, eu acho que desafiador para muitas pessoas, para muitas empresas, mas mais do que isso, vocês chegaram até aqui, vocês chegaram além, né? Tem muita consultoria que não tem capital aberto, grande. Sim. Né? Então, eu achei muito interessante a história e queria entender, o que vocês fazem lá para desenvolver e criar líderes funcionais? Eu não estou nem dizendo de alta performance, eu falo funcionais. Legal, legal. Bom, primeiro, a CIT é uma empresa fantástica, mas não é uma empresa perfeita. Claro. Porque não Portanto, existe. não existe. existe. Essa empresa não existe ainda. Então, eu acho que um primeiro ponto é, inclusive, ter essa consciência. Né? Eu acho que eu hoje, na minha posição e olhando para a empresa, eu tenho essa consciência, mas eu entendo que antes de eu estar lá, existia essa consciência também. Né? Então, as pessoas que estiveram lá, as pessoas que, como vocês falaram, né, não necessariamente as pessoas que começaram a empresa são aquelas que vão conduzir a empresa até o máximo potencial dela. Eu entendo que as pessoas na CIT elas foram entendendo isso, ganhando essa consciência. Não à toa, hoje a gente tem dos fundadores, 2 ainda estão na operação, né? O CEO, que é o César, e o Bruno, que é o nosso presidente nos Estados Unidos. Eles ainda fazem parte da operação, um só deles que não está mais na operação. Mas a gente talvez esteja nesse momento onde a gente está, inclusive, chegando nesse platô, nesse lugar onde, poxa, são essas pessoas que estão aqui que vão continuar, ou a gente precisa de novas pessoas, a gente precisa movimentar, né? Eu acho que essa pergunta, essa reflexão, ela precisa ser constante. As empresas precisam fazer essa reflexão de forma constante. Então, eu acredito muito que, assim, essa consciência de saber disso ao longo do tempo foi o que foi garantindo para as pessoas que estavam ali que aquilo é o que precisava acontecer, e essa cultura de olhar para as pessoas primeiro. Então não adianta eu, por exemplo, quando o mercado passou a
a comprar consultoria de tecnologia, de métodos ágeis e não mais a consultoria lá do RUP, a consultoria do projeto que se fazia um projeto Sim. ao longo do tempo para entregar lá na frente, as pessoas precisaram se transformar primeiro, né? Então, dentro da CIT, o que aconteceu foi muito experimento. Fechamos um primeiro contrato que agora é nesse formato novo. Quem são as pessoas que estão dispostas? Nós estamos dispostos. Então, essas pessoas foram lá, experimentaram, erraram, aprenderam, puderam treinar novas pessoas e essa transformação interna, ela vai refletindo fora, ela vai chegando para o cliente, né? Então, não sei se eu consegui responder a pergunta, não sei se a pergunta tem uma resposta, mas eu acredito que tudo começa na consciência, então as pessoas precisam olhar para isso, precisam refletir em cima disso, né? Será que nós que estamos aqui somos quem a gente deve... nós devemos estar aqui e continuar aqui, somos nós que precisamos. E um segundo movimento é olhar primeiro internamente antes de fazer qualquer movimento para fora, né? Então, legal, eu refleti e entendi que eu preciso de uma habilidade, por exemplo, que eu não tenho. Antes de eu abrir e falar, poxa, deixa eu trazer alguém que tem, será que dentro de casa eu tenho? não tem pessoas que já estavam querendo fazer aquilo, que já fazem parte da cultura, vocês né? têm sistemas que demonstram para vocês essas habilidades? Como é que vocês cruzam todas essas informações? A gente está numa fase muito legal nesse sentido do desenvolvimento de pessoas no geral, né? Porque uma coisa é legal também, né? Eu aprendi muito recente, eu não conhecia, talvez vocês conheçam há mais tempo, mas aprendi muito sobre pipeline de liderança, que é um conceito do Han Charan, um conceito já de bastante tempo, que vem lá da indústria, década de 70, mas que eu não conhecia. Faz uns 2 anos, eu acho que eu tive contato com esse conceito, e aí fui ler... quase obrigatório ler o pipeline da liderança, né? E me surpreendi por isso. Eu falei, poxa... Inclusive, acha capa horrível aqueles caninhos assim, fala, o que tem isso tem a ver com liderança? Não entendi ainda. Nunca havia lido, né? E faz muito sentido. Talvez seja um pouco intuitivo, mas é a ideia de que as pessoas elas estão nesse pipeline, né? Nessa rota aí de desenvolvimento, e todo mundo é líder. Eu acho que essa talvez foi para mim a grande mensagem do pipeline da liderança, porque ele fala o seguinte, que as pessoas que estão no início do pipeline, aquelas que não são líderes de fato no dia a dia, porque não tem equipe, porque respondem, né? São liderados de algum time, essas pessoas precisam liderar elas mesmas. Exato. Todo mundo é líder. Eu vi alguma coisa, eu não lembro onde, mas todo mundo é líder. Ou você é líder de um time, ou você é líder de um relacionamento, ou você é líder num esporte. Você não precisa ser líder no mercado profissional, no mercado de trabalho, mas em algum momento você foi ou será líder, ou lidera alguma coisa ou alguém. Essa ideia de que todo mundo é líder, a começar de si mesmo, né? Eu acho que ela é a ideia que impulsiona isso que a gente falou antes. De você, quando ganha consciência que precisa desenvolver alguma coisa, olhar primeiro internamente, né? E lá na CIT, a gente usou durante muito tempo instrumentos como JD, né? Job Description. Usamos lá planilhas para que as pessoas... controlassem as atividades. Então, nesse papel, por exemplo, o gerente de projeto tem esses bullets aqui que você precisa fazer ao longo da sua carreira enquanto gerente de projeto. Nós estamos mudando isso, a gente está trocando isso. A gente tem um sistema que não é nosso, não fomos nós que desenvolvemos, que é uma empresa parceira. Ou seja, consultoria que contrata consultoria. Exato. Isso aí. Que tem uma plataforma que basicamente agrega conteúdo. Então, é uma plataforma que você consegue tantos conteúdos que estão disponíveis na internet, YouTube, coisas que estão públicas na internet, quanto conteúdos nossos que a gente produz, né? Você consegue agregar isso e fazer trilhas. Você consegue
construir trilhas. E todos os colaboradores dentro dessa plataforma, eles têm condição de colocar quais habilidades eles têm e quais eles gostariam de desenvolver. E a plataforma, a partir dessas habilidades, consegue dizer, olha, esse conteúdo aqui talvez te interesse, olha, essa trilha aqui tem a ver com isso que você está colocando como algo que você quer desenvolver. Então, a gente está, exatamente nesse momento, saindo um pouco dessa construção baseado em papel, baseado em JD, para uma construção de habilidade. Porque a gente enxerga, e isso eu enxergo pessoalmente, que daqui a algum tempo, principalmente por conta dos avanços que a inteligência artificial vai trazer para o dia a dia do trabalho, falar de habilidade vai ser mais importante do que falar de papel. Né? Então, mesmo para a gente, talvez para as empresas mais ainda, mas mesmo para a gente ali numa consultoria, vai ser muito mais inteligente da nossa parte nos organizarmos a partir de habilidades. Então, hoje a gente tem já uma plataforma que permite a gente estar no momento de mapear isso, de levantar isso. E eu, particularmente, com o meu time, estou fazendo um trabalho de identificar, dentre as habilidades, quais são aquelas da liderança. Né? Na linha até do que a gente estava falando um pouco antes. Tem habilidades técnicas, tem habilidades comportamentais, e algumas habilidades, elas fazem sentido para todo esse pipeline. Então, mesmo eu que sou estagiário, cheguei agora na empresa, talvez tenha uma ou duas habilidades que eu preciso desenvolver. Sim. E essas habilidades, elas vão me acompanhar ao longo da minha carreira ali dentro. Né? Eu vou me desenvolvendo e essas habilidades, elas vão se desenvolvendo junto. Né? Então, é nisso que a gente acredita. Muito legal, ótimo. E assim, quando você está falando muito, né, desses processos, né, internos, o que hoje, assim, com a tua experiência, olhando todos esses degraus, né, se for uma pessoa que veio de Ambev, trabalhou na Magalu, né, tá numa empresa, né, super grande, intensiva em pessoas, né, que tem uma cultura provavelmente muito diferente de Magalu e muito diferente de Ambev. O que é um líder, assim, para você fora de série? Você tem uma pessoa que você gostaria de trazer para cá, que é uma referência para você, por onde você passou? Olha, eu trabalhei com excelentes pessoas. No Magalu, eu trabalhei com... Não diretamente, mas trabalhei com o André Fatala, que hoje Fatala. que hoje está lá à frente de toda a tecnologia. E ele chegou na empresa na época que eu estava ali, a gente teve a oportunidade de trocar algumas coisas juntos, e ele é um desses líderes muito direcionado para o técnico, é uma pessoa super técnica, conhecedor, exímio da parte técnica. No Magazine Luiza, eu trabalhei com a Luiza Helena, eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ela. Ela foi uma líder que me ensinou muito o lado pessoas. Né? Ela é muito gente, né? Impressionante. Muito gente. Então, foi alguém com quem eu pude aprender de fato o que é colocar as pessoas em primeiro lugar. Né? Então, só para contar um caso rápido aqui, existia um projeto que eu estava trabalhando junto com ela, e esse projeto, na época, tinha a ver com popularizar viagens de avião para a classe C e D, que é o público do Magazine, e aí para poder saber, poxa, como é que funciona, como é que é uma pessoa desse público fazendo uma viagem de avião, quais são as dificuldades, os desafios, ela tomou a iniciativa de convidar duas pessoas que trabalhavam na área da limpeza para fazer uma viagem. E o objetivo daquelas pessoas era, além delas curtirem a viagem, aproveitarem a viagem, era também trazer insights, né? Coisas que elas tinham entendido, não, claro, com essa palavra, mas que elas tinham entendido
que poderia ser diferente. E vieram coisas do tipo, olha, poxa, eu cheguei lá no aeroporto, tá tudo escrito em inglês, eu não consigo saber para onde eu tenho que ir. Olha, quando eu cheguei em tal lugar, a pessoa estava lá me esperando, mas não era bem isso que não era isso que eu queria de uma outra forma. Tá? Então, eu acho que para mim foi um caso assim que me marcou muito, porque eu não sei se uma outra pessoa, um outro líder, teria tido esse tipo de atitude, esse tipo de ideia, se não fosse alguém que estava muito preocupado com as pessoas. Eu vejo que, né, quando eu escuto a Luísa, né, falando, eu percebo muito uma simplicidade, né? Ela tem um olhar de simplicidade e humildade em relação ao mercado, às pessoas, né? E eu acho que isso traz para ela uma sabedoria, né? Que talvez ela não seja a pessoa, né, com os maiores métodos de gestão, talvez seja, né? Não a conheço, mas ela tem uma simplicidade de gente. E eu costumo dizer uma coisa: líder é uma arte de gente. Né? Então, é saber engajar as pessoas, é saber ter uma leitura sobre o que as pessoas querem ouvir, o que elas precisam ouvir. Né? Tem um mentor nosso que diz uma coisa que, para mim, virou uma lei. Né? Quando eu quero transformar, eu primeiro informo, depois eu educo, depois eu engajo, motivo, para depois eu conseguir transformar. E eu acho que ela consegue fazer isso muito bem. Ela é simples na comunicação, né? Ela informa de uma maneira simples. Ela educa as pessoas levando os valores, o que a gente quer, como simplicidade, né? E ela motiva as pessoas porque as pessoas se identificam com ela, se enxergam nela. Então, muitas vezes, né, eu vejo que líderes que conseguem construir verdadeiros impérios têm uma característica em comum. Muitas vezes as pessoas fazem e dão sangue por eles, né? E isso é uma coisa realmente que não é só sobre a empresa, é sobre a liderança. É bem interessante isso que você está falando, Carol, de engajar as pessoas. Eu tenho um amigo que passou por lá, o Caio, hoje ele está na Kabum, ele foi gerente de e-commerce lá, e ele falou que todos os dias, 8h30 da manhã, tinha um rito no Magalu e não faltava ninguém. É da sua época, o rito, etc. Então, poxa, é bem interessante. É antes de mim e continua depois de mim. É parte da cultura. E o mais legal é que, assim, não é algo que acontece no escritório apenas. Acontece nas lojas também. Né? Então, todas as lojas, no mesmo horário, elas estão reunidas para fazer esse mesmo movimento. Né? Mas eu trouxe aqui duas pessoas que trabalharam comigo, a Luísa mais diretamente, o Fatala menos, mas na época do Magazine, mas com modelos de trabalho muito diferentes. Porque eu acredito muito nisso, né? Inclusive, tem uma outra pessoa que, para mim, é mais atual, é um executivo lá da CIT, que trabalhou comigo recentemente. Foi até a pessoa que me levou para o RH, né? Ele chama Marlon, é um cara muito bacana. A gente estava conversando sobre um movimento que acontece no mercado, principalmente quando a gente fala de liderança e tal, que a gente achou curioso e, de certa forma, até um pouco sem sentido. Né? Eu vou contar para vocês e aí vocês me dizem se vocês pensam assim também. De tempos em tempos, alguém lança algum livro, algum artigo, alguma coisa dizendo, olha, agora é o momento da liderança tal. Já teve o líder servidor, já teve o líder isso, líder aquilo outro. E o engraçado é que parece que toda vez que sai esse novo líder, todos os outros morrem. Sim. Então, assim, não, agora é o líder X. Então, todos aqueles outros que vieram, eles deixaram né, ou não fazem mais sentido. E aí começa uma corrida desenfreada. Não, agora na minha empresa a gente precisa formar todo mundo nessa liderança. Eu acredito muito que, primeiro, as pessoas que lideram, elas vão ter formas de liderar diferentes. Sim. Cada pessoa é uma pessoa. Sim, claro. Não dá pra Seu gente... estilo, né? Não dá pra gente querer desenvolver uma pessoa e que ela execute, que ela faça
exatamente igual uma outra pessoa. Até porque fazendo. imagina só 15 líderes tentando decidir alguma coisa e todos são iguais. Não vai sair não nunca. vai sair Não vai sair nunca. Exatamente. E por outro lado, a gente tem também a questão da necessidade de ter os olhares diferentes, inclusive em momentos diferentes. Sim. Existem momentos em que... e aí tem uma liderança para isso, né? Que é o líder situacional. Né? Sim. Então, o líder situacional é aquele que muda de acordo. Tudo bem, eu prefiro tirar o rótulo, né? Deixar o rótulo de lado e dizer o seguinte: dentro da sua empresa, é legal que tenha um líder que seja muito bom em engajar as pessoas. Uhum. É legal que tenha um líder que seja muito bom em fazer com que as pessoas executem. Sim. É legal que tenha um líder que seja muito... E assim por diante. E talvez esse conjunto de líderes que faça o negócio funcionar. no somatório. Né? Então, assim, não necessariamente todos os líderes vão ser excelentes engajadores de pessoas. Não, tem um ou outro que vai sofrer mais com isso, vai ter mais dificuldade com isso. Mas é bom que ele tenha alguém do lado que possa ajudá-lo a melhorar nisso ou a fazer parceria com ele para que ele consiga minimamente atingir o que é necessário. Né? Eu tenho uma pergunta. Como é que vocês fazem para desenvolver esses líderes fora dos modelos tradicionais? Então, por exemplo, workshop, Excelente pergunta. treinamentos, etc. Hoje, a Bumit trabalha com isso, inclusive, a gente tem percebido que muitos líderes estão se desenvolvendo através de mentorias, tanto interna quanto externa. Como é que vocês trabalham esse desenvolvimento? Legal. Qual que é a esteira de vocês para desenvolver esses novos líderes? Até porque assim, você não consegue desenvolver todo mundo, né? Não dá para todo mundo ser líder. Exato. Mas primeiro você avalia aquele que tem potencial e fala assim, puta, esse cara aqui a gente precisa desenvolver porque eu acredito que ele tem um bom potencial de se transformar um bom líder dentro da companhia e entregar resultado. Perfeito. Só um ponto na linha que a gente já conversou, que você já concordou Sim. comigo. Todo mundo é líder. Uhum. Então, a gente não consegue, obviamente, dar o cargo de liderança para todas as pessoas da Sim. companhia. Né? A gente não consegue que todas as pessoas atinjam, né, o top leadership e tal, porque é um funil mesmo. E tem pessoas que não querem ser líderes. Tem pessoas que não né? querem. Né? Existem responsabilidades conforme você cresce nesse pipeline da liderança, você vai assumindo responsabilidades que muitas pessoas falam, poxa, não é para mim, não é o que eu quero. Né? O que a gente faz lá na CIT nós temos programas internos e esses programas normalmente visam atingir a maior quantidade de pessoas e a gente tem usado nos últimos anos, principalmente por conta da pandemia, a pandemia acho que acelerou muito, mas a gente já tinha até antes da pandemia isso, construir soluções online. Então, a gente tem uma universidade corporativa, uma plataforma que está conectada naquela outra plataforma que eu falei, mas é um CMS, né? um gestor ali de conteúdo, Sim. que a gente pode simplesmente gravar um treinamento, gravar um curso. Eles se engajam em assistir? Acompanhar? Porque a gente vê muita A empresa gente assim percebe que... muito esse é o desafio, né? Quem conseguir resolver isso vai ficar muito rico. Mas que é uma coisa que eu já escuto há pelo menos uns 5 anos, né? Aí, putz, o microlearning. Aí, poxa, eu vi outro dia uma plataforma interessante que, na verdade, não é nem a plataforma, mas muito mais a produção de conteúdo, que é uma produção meio estilo TikTok, que é rapidinho, com humor e etc., para tentar reter as pessoas, né? E a verdade... E aí, assim, algo que a gente tem visto, né? Hoje, a retenção é muito difícil, né? Retenção em qualquer... Até na série, né? Putz, você tal. Sim. E a gente brinca aqui na Bumit, né? Que a única coisa que consegue reter uma pessoa por 1 hora é mentoria. Porque enquanto você tá ali em mentoria, a pessoa, ela tá ali porque tem um ser humano do outro lado falando com ela, né? Sim. E aí, então, vocês têm esse desafio. Com certeza, acho que esse desafio ele é constante, acho que passa muito por essa reflexão do tempo, da agenda das pessoas, né? Então, nós prestamos serviço para clientes. Sim. Muitas vezes, esse contrato permite que essa pessoa fique ali 1 hora do dia, às vezes esse contrato não permite. Então, isso são discussões que a gente tem, inclusive nesse sentido.
poxa, se a gente acredita que as pessoas elas estão em primeiro lugar, elas precisam se formar, como é que eu fecho um acordo com o cliente onde o nosso colaborador ele não vai ter tempo nem para isso, né? Tempo que eu digo dentro do tempo dele de trabalho, né? Ele precisa ficar alocado em projetos 100% do tempo e, invariavelmente, ele não vai ter tempo para se desenvolver ou vai ter que abrir mão disso por um período. Exato. Rodrigo, queria agradecer a sua presença. É um papo bem enriquecedor. Acho que a nossa audiência vai gostar do tema. Estão sempre buscando se desenvolver, principalmente com exemplos de grandes companhias como você trouxe. Se você pudesse deixar um recado para a nossa audiência, onde é que elas te encontram, como elas podem acompanhar o seu conteúdo e poder se desenvolver através do seu conteúdo. Legal, legal. Bom, eu que agradeço o convite de vocês. Foi muito bom estar aqui. O pessoal que está ouvindo a gente. A plataforma que eu mais uso é o LinkedIn. Então, acho que o jeito mais fácil de se conectar comigo é pelo LinkedIn. Gosto muito de compartilhar coisas lá minhas e coisas da CIT também. Então fica o convite para o pessoal se conectar e me acompanhar, mandar perguntas, enfim. Legal. Tô super Vai estar na aberto. descrição aqui do episódio o LinkedIn do Rodrigo, como você pode entrar em contato com ele. Queria agradecer a sua audiência. Toda quinta-feira, 6 da manhã no Spotify, 8 da noite no YouTube. Até o próximo episódio. Valeu!